Nordeste. É a estreia do quadro Parla África com o professor Altair Maia. Mas é o nosso apresentador Sandro de Moura que primeiro traz os detalhes. Sandro, boa noite para você. Olá, muito boa tarde, Camila. Boa tarde, especialmente a todos vocês que estão assistindo o programa Com o Brasil Nordeste. Olha, há muito tempo a gente queria falar de um continente que tem muito a ver com o nosso país, os nossos laços consanguíneos, a nossa cultura, a nossa história. Estou falando do continente africano, é isto mesmo. Faltava um elo e nós encontramos aqui em Brasília o professor Altair Maia, especialista em África. Então, toda sexta-feira, o professor Altair vai estar trazendo notícias, fatos, eventualmente vai estar entrevistando alguma autoridade de alguma região da África, até mesmo alguns dos nossos embaixadores em algum país africano. Tudo isso para poder trazer um pouco mais dessa riqueza cultural e da história que nos une, que é os nossos irmãos africanos. Quero então dar bem-vindo ao Altair e pedir que você continue prestigiando a gente, mandando o seu WhatsApp, dizendo sobre o que você quer saber da África, e o professor Altair vai estar garimpando para trazer para você aqui na tela da TV Com Brasil. Altair, é com você. Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade de falar a respeito da questão africana para os seus telespectadores, para o Brasil inteiro. O continente africano, como vocês sabem, é um colosso que se estende desde o Estreito de Gibraltar, que é a sua divisa natural com a Europa, até a ponta sul do continente africano, que fica a poucos 2.000 ou 3.000 quilômetros do Polo Sul. É o único continente que é cortado pelos dois trópicos e pela linha do Equador, obviamente. São 30 milhões de quilômetros quadrados, o que representa mais de 20% de todas as terras emersas do planeta. E, para se ter uma noção do que isso significa, são mais de 3 vezes o tamanho do Brasil. Politicamente, a África é dividida em 54 países e a sua população ultrapassa 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, distribuídos nesses 30 milhões de quilômetros quadrados e 54 países. Dentre esses países, há 6 que pertencem à comunidade dos países que falam português, a CPLP. Ao longo dos nossos próximos programas, vamos falar muito aqui da CPLP e também dos PALOPs, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. São esses 6 países que eu falei. Provavelmente seja o continente mais rico de todo o planeta. Tudo que se possa imaginar em termos de minerais tem no seu subsolo, e a floresta abaixo do deserto do Saara contém milhões de hectares ainda intactos, ainda não tocados pelo homem. Basicamente, essas são as informações básicas do continente africano, e nós vamos agora, ao longo do programa, vamos detalhar região por região, país por país, acontecimento a cada programa que viermos trazer aqui. Agora, professor Altair, diante de todas essas explicações que foram apresentadas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é o futuro da África? Muito obrigado, Camila, pela pergunta sobre o futuro da África. Para falarmos do futuro da África, vamos ter que falar um pouco do seu passado. E o passado africano está intimamente ligado à invasão europeia que teve início no século XV. Para piorar essa situação, na Conferência de Berlim, em 1885, os colonizadores dividiram a Europa, impondo novas fronteiras, fronteiras essas que estão na raiz de todas as guerras que surgiram desde então. Hoje a situação está relativamente calma. Após a descolonização africana, que teve mais forte na segunda metade do século passado,
Naquele momento, os blocos econômicos começaram a surgir no mundo, sendo a União Europeia o bloco mais avançado até o momento, e na África surgiram blocos. Surgiu o bloco do ECOWAS, na costa oeste da África, o bloco dos países do centro africano, SADC, que ocupou, que aglomerou todos os países do Cone Sul, o COMESA, que tornou-se o bloco do leste africano, e alguns outros de menor importância. Para desenvolver a África e para conseguir essa libertação dos colonizadores, os africanos criaram, em 1963, uma organização chamada Organização da Unidade Africana. Essa organização esteve na raiz de todos os movimentos pró-independência africana. Mais tarde, essa organização se transformou em Unidade Africana e incorporou nos seus objetivos o desenvolvimento dos países africanos. A partir desse momento, criou-se o maior bloco econômico do mundo, que é o Bloco de Livre Comércio da África. Engloba todos os países e tem por objetivo desenvolver os meios de transporte entre os países do continente e reduzir e até mesmo zerar as alíquotas de importação entre os países membros. A partir desse momento, certamente que muitas dificuldades existem, mas há que se dar o primeiro passo. E foi dado esse primeiro passo com a criação desse grande bloco econômico. Professor Altair, muito obrigada, viu, por todas as suas explicações. Lembrando que toda sexta-feira o professor vai estar aqui junto com a gente, trazendo então muitas informações sobre a África. E hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia. E olha só, hoje ele vai falar sobre Guiné-Bissau, que vive uma crise política inusitada. Então já vamos falar com ele. Professor, ótima noite para você. Muito obrigado, Camila. O nosso assunto de hoje é a crise política da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um pequeno país situado na costa oeste da África, com um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Em termos territoriais, é um pouco maior que o estado de Alagoas. A economia da Guiné-Bissau se baseia na castanha do caju, que é exportada in natura e responde por mais de 90% do total das exportações. Pelo lado das importações, a Guiné importa tudo que necessita, praticamente tudo que necessita. E o seu maior fornecedor é Portugal, que responde por quase a totalidade das importações da Guiné-Bissau. As relações comerciais com o Brasil são praticamente inexistentes. Vez por outra acontece uma importação ou exportação. Politicamente, a Guiné-Bissau é instável desde a sua independência na década de 70 do século passado. São sucessivos golpes de Estado, arranjos, acordos, e a Guiné nunca encontrou a paz que ela tanto procura. Nas últimas eleições, em 2019, em segundo turno, disputaram a presidência o senhor Umaro Sissoko Embaló, o senhor Domingos Simões Pereira, é o grande líder da Guiné-Bissau, e foi derrotado pelo senhor Umaro Sissoko por 47% dos votos para o Domingos Simões e 53% para o Umaro Sissoko Embaló. O senhor Domingos Simões entrou com recurso junto à Justiça Maior do país, mediante a evidência de fraudes em todo o processo eleitoral. Porém, antes do resultado da Justiça Maior, da Lei Maior do Estado, o senhor Umaro Sissoko Embaló tomou posse como presidente simbólico. E o ex-presidente
José Mário Vaz abandonou o palácio e o senhor Umaro Sissoko tornou-se presidente de fato. Nesse momento, a Guiné-Bissau entrou num processo muito perigoso de perseguição aos inimigos, de prisões ilegais, espancamentos de diversas pessoas, tudo que não condiz com um Estado democrático. O senhor Domingos Simões resolveu, então, retornar a Portugal mediante o espancamento acontecido a um jornalista, um blogger chamado Antônio Ali Silva. E o retorno do Domingos Simões foi um acontecimento apoteótico na cidade. Milhares de pessoas desfilaram a pé e de carro pela cidade, promovendo um grande buzinaço. Durante essa manifestação de apoio ao senhor Domingos Simões, mais um jornalista foi agredido. Dessa vez foi o senhor Adão Ramalho. Para falar sobre essas agressões aos jornalistas, contatamos a senhora Indira Baldi, que é a presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau. O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social condena com veemência as agressões aos jornalistas Antônio Ali Silva e Adão Ramalho. Adão Ramalho estava em pleno exercício da profissão quando foi agredido por um dos elementos, segundo informações da Segurança da Presidência da República. Nós condenamos esta ação. O sindicato classifica esta ação de um atentado à liberdade de imprensa e de expressão, uma forma de limitar, de intimidar o exercício jornalístico na Guiné-Bissau. Exigimos das autoridades guineenses a abertura do inquérito para apurar os autores morais e materiais destes atos que consideramos de combate. Muito obrigado, senhora Indira. Desejamos aqui do Brasil, desejamos que os profissionais do jornalismo da Guiné-Bissau tenham segurança para executar seu trabalho. De toda forma, o retorno do senhor Domingos Simões Pereira, não só oportuna como necessária, trará uma nova esperança à Guiné-Bissau para a restauração do processo democrático da Guiné. E, de nossa parte, nós desejamos que Deus e Alá iluminem os caminhos da Guiné-Bissau. Até sexta. E agora é hora do momento Parla África. Vamos chamar então o professor Altair Maia. Professor, boa noite para o senhor. Conte para a gente então o seu destaque de hoje. Muito obrigado, Camila. Hoje nós vamos falar sobre o deserto do Saara, sobre a grande muralha que está sendo construída numa tentativa de deter o seu avanço. O Saara é o maior deserto quente do mundo, com extensão de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. É algo como o tamanho do Brasil e da Bolívia, de pedras e areia. No Saara, a temperatura chega fácil aos 50 graus centígrados durante o dia, e à noite pode cair a menos 10. Essa amplitude climática provoca fortes ventos e grandes tempestades de areia. Abaixo do Saara, e antes de chegar à parte verde, à parte das florestas no continente africano, há uma extensa área denominada de Sahel. O Sahel é como se fosse uma espécie de cerrado brasileiro que cruza a África de um lado ao outro. Vai desde o Atlântico até o Mar Vermelho. O Sahel é uma das regiões mais pobres do mundo. Estima-se que 50 milhões de pessoas deverão migrar dessa região
em função das secas e estiagens que são constantes. Além das secas, as tempestades de areia provenientes do deserto do Saara são responsáveis por depositar toneladas e toneladas de areia, tanto no Sahel quanto no restante do continente africano. Mas as tempestades de areia não afetam somente o continente africano. Elas atravessam o Atlântico e chegam até o Brasil. Na foto aí ao lado, podemos verificar uma tempestade de areia proveniente do deserto do Saara, atravessando o Atlântico e chegando até a Amazônia, no Brasil. A desertificação é um processo que preocupa governos de todo o mundo. No Brasil, temos desertos se formando tanto no Nordeste quanto no centro do país e na região Sul também. Alguns povos já se atentaram para a necessidade de conter a desertificação, como é o caso da China, que está florestando o deserto de Gobi, e os governos africanos que se juntaram para construir uma grande muralha ao sul do Saara. Não é uma muralha comum, uma muralha de pedras e tijolos. É uma muralha verde, uma muralha de árvores. É a grande muralha verde da África. São milhões de árvores que estão sendo plantadas. A extensão desse projeto verde tem mais de 8.000 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de largura. E, ao longo dessas plantações, ao longo dessa muralha, estão sendo deixadas regiões, deixando espaços para a agricultura familiar, numa tentativa de fixar o homem à terra. Quando concluída, essa obra poderá salvar milhões de vidas e atenuar e afetar o clima de toda a Terra. E por falar em clima, segunda-feira passada foi o Dia Internacional da Água. E para falar um pouco sobre água e árvores, convidamos o ecossociólogo Eugênio Giovenardi. A muralha verde, ao longo de 7.000 quilômetros, é um novo olhar sobre a África, berço da humanidade. Um olhar verde de esperança para os habitantes do planeta. Milhões de árvores para guardar as águas da chuva e recarregar os aquíferos subterrâneos, os córregos e os rios. Obra gigantesca que estimula todos os povos a protegerem as águas e a plantarem árvores. Água e árvores, ao calor do sol, regeneram os ecossistemas. São fonte de saúde e bem-estar para a sobrevivência da espécie humana. Muralha Verde da África, um presente para as futuras gerações. Muito obrigado, Eugênio. Há 2 anos, lancei um livro intitulado Mundo, Mundo, Vasto Mundo. Caso alguém queira lê-lo, basta nos enviar uma mensagem e receberá gratuitamente uma cópia em formato eletrônico. Bem, por hoje é só. Que Deus e Alá cuidem de nossos destinos. E por falar em destino, em Wolof se fala Sunungal. Sunungal quer dizer, estamos todos na mesma canoa. Até sexta. O professor Altair Maia sempre nos dando uma aula sobre a África, né? Muito bacana. Até a próxima sexta-feira, viu, Altair? A gente te espera. Até lá.